Me parece que isso é algo que já vem se tornando claro, ao menos para alguns de nós, de que a vida do ser humano é muito confusa, muito problemática. Para a maioria de nós, a confusão, a desordem e o sofrimento é a coisa mais comum. E quando nós nos vemos por demais apertados, em meio ao tremendo sofrimento que isso representa, nós buscamos ajuda. Procuramos alguém ou alguma coisa que possa nos ajudar a sair dessa confusão, ou ao menos melhorar, minorar esse quadro, diminuir essa situação. Aqui juntos, olhar para isso, observar é investigar. Será que há uma outra forma de nos aproximarmos do fim da confusão, do conflito, do fim do sofrimento para cada um de nós? É o que estamos aqui investigando, averiguando, explorando com você. A possibilidade nesta vida de assumir a verdade, de uma vida livre, onde tenhamos presente na vida a realidade dela. E o que temos dito aqui, revelado para vocês, em cada um desses encontros, é que a vida, ela é compreendida, ela fica clara e se mostra real quando, na prática, a sabedoria está presente. Nós precisamos diferenciar a verdade da sabedoria, do mero entendimento ou intelectual compreensão de alguns aspectos da vida. Você pode, tecnicamente, ter um profundo conhecimento de algumas áreas. Por exemplo, na sua profissão, ou uma certa base de relações humanas, e ter um certo sucesso nisso. A presença desta qualidade de conhecimento, experiência, lhe habilita um pouco a lidar com tudo de uma forma razoável. Aqui o nosso interesse não é parcial, e sim completo, total. Não estamos interessados em, como pessoas, apenas melhorar. Aqui estamos investigando com você a verdade sobre a pessoa. Isso irá nos mostrar que a pessoa, por melhor que ela seja, por mais bem-sucedida que no momento ela se encontre, ela ainda, como pessoa, carrega a ilusão da separação entre ela e a vida, e naturalmente entre ela e o outro. Assim, todo sucesso ou realização é algo dentro de uma limitação, porque é uma vida que se sustenta no conhecimento e na experiência. Há uma qualidade de vida que é a vida real e ela é desconhecida do pensamento. Ela não faz parte do que você possa alcançar pelo conhecimento e pela experiência. É a vida divina. A vida onde a sabedoria está na prática. Na prática do viver. Esse viver é o viver livre de alguém. Alguém vivendo. Alguém que se vê como o centro da experiência. Quando a experiência está aqui. A verdadeira ciência da vida é a sabedoria prática.
Nela não há separação entre esse viver e a vida. Colocando de uma outra forma, você é a vida neste viver. Quando está presente a sabedoria prática, é uma forma de aproximação do momento presente, onde prevalece a presença da inteligência. Quando há inteligência, me refiro a essa inteligência divina. Você tem toda a liberdade de lidar com as pessoas, sem a ilusão da imagem que o pensamento em geral constrói sobre as pessoas com as quais nós estamos lidando com elas. Isso porque nós temos uma imagem sobre quem nós somos, se relacionando com o outro, como nós acreditamos que ele é. A ideia do que ele é, de quem ele é, do que ele representa para mim, está na imagem que o pensamento em mim construiu sobre ele ou ela. Aqui a presença da inteligência, que é a visão da vida de uma forma prática, neste viver. Não existe o eu. Não existe o ego. É o que estamos aqui com você investigando. A presença da vida é a presença da realidade divina neste viver, quando não há mais a ilusão da separação. A presença dessa ilusão é a presença da mente condicionada, da mente que nós conhecemos, da mente que está vivendo na confusão, na desordem e no sofrimento. Nós aqui estamos lhe convidando para o despertar do seu natural estado divino. É um convite para assumir na vida a ciência de Deus. Nós não temos ciência da realidade. Não temos ciência da verdade. E por isso mesmo não há liberdade. A ciência da verdade nos liberta da ilusão, deste sentido do eu, deste sentido de separação. Então nos deparamos com a vida. E nela nós temos a resposta para a pergunta. A pergunta é: como encontrar Deus? É aqui? É agora? Neste instante? Isso requer um cérebro novo, uma mente nova. Isso requer a presença de um conhecimento de uma outra ordem. Conhecimento que nós temos como as experiências que trazemos. Nós temos o conhecimento técnico, científico, o conhecimento biológico, psicológico, conhecimento da ciência, da biologia, da química, da matemática. Aqui estamos falando de um novo conhecimento, que não é o conhecimento que o pensamento reconhece. É a presença de uma qualidade de conhecer além da mente. É a realidade divina se revelando. Nós temos a presença do conhecimento e temos a realidade do desconhecido. Quando aqui tocamos em uma qualidade de conhecimento além da mente, além do ego, estamos apontando para o desconhecido. A real compreensão da vida consiste no conhecer a realidade divina. Não é alguém tendo esse conhecimento. É a presença do conhecer. A presença daquilo que aqui está presente, além do pensamento. Você jamais terá ciência da vida.
de como de fato ela é, olhando para ela a partir do modelo do pensamento. Será possível um cérebro que olha sem o passado? Este é o cérebro novo. Uma mente que se aproxima do momento presente em silêncio, em liberdade, sem a vinculação de toda essa história de memória, de recordações e lembranças. Uma mente livre do conhecimento. É a mente pronta para esse conhecer, para esse perceber, para esse olhar sem o passado. Isso é o resultado deste aprender sobre nós mesmos. Por que eu tenho enfatizado aqui a importância deste aprender sobre o autoconhecimento? Porque ele lhe aproxima desse estado da mente, do cérebro e do coração, livre do pensamento. É a aproximação da meditação. O que é a meditação? Qual é a verdade desta arte de meditar? É estar diante da vida sem o passado? É estar diante da vida neste perceber, conhecer, neste olhar? Então se revela este divino encontro com Deus. Portanto, como encontrar Deus? Não é no futuro, não é no tempo. Deus não é uma realidade para ser encontrada lá. Esse tempo não é real. Observe com calma isso. O que nós chamamos de tempo é algo dentro de um modelo de experiência cronológica. Sair deste lugar para um outro lugar requer espaço e tempo. Mas no que diz respeito à realidade divina, a realidade de ser é exatamente a ausência do tempo. É porque estamos vivendo precisamente na ilusão do tempo que estamos na ideia de alguém que se vê separado de Deus. Estamos na ilusão de uma pessoa que se vê separado da outra pessoa. Uma pessoa separada da vida. É exatamente porque estamos na ilusão do tempo que estamos idealizando a felicidade amanhã, o amor amanhã, a paz amanhã. Não existe esse amanhã para a paz, para o amor, para a felicidade. Estamos em um modelo de pensamento de abstração mental. Quando colocamos essa ideia, eu não sou feliz, mas eu serei feliz. Eu não tenho amor, mas eu terei o amor. É a ideia do tempo. É a presença do pensamento. O elemento em você que constrói essa qualidade de tempo. O que será a vida livre do pensamento? Nos deparamos com o momento presente, sem a ideia do passado e sem a ideia do futuro. O momento presente revela aquilo que aqui está, como ser, não como essa ideia de vir a ser, de alcançar, de obter, de chegar lá, ou também de se livrar. Reparem a beleza do que estamos aqui sinalizando para você. A vida está agora aqui, mas nós fomos educados no pensamento para a ideia do amanhã, para a ideia de algo depois. Nós estamos vivendo psicologicamente no pensamento, no tempo.
Portanto, não há uma separação entre o pensamento e o tempo. Esse tempo e o vir a ser, esse alcançar. É por isso que estamos em construções do tipo Deus para ser encontrado amanhã. A felicidade encontrada amanhã. O amor irá chegar amanhã, quando alguém chegar à minha vida, ou algo acontecer. É sempre o futuro. Nós nos separamos deste instante, quando colocamos o pensamento como o elemento presente aqui. A ideia que você faz é a imagem que o pensamento construiu sobre você. Você para encontrar Deus, você para ser feliz, você para o amor, você para a paz. Esta separação, esta dualidade é a presença do tempo, é a presença do espaço, algo que o pensamento está estabelecendo. Uma visão direta de si mesmo, neste aprender sobre aquilo que você é. Haverá aqui e agora o reconhecimento da ilusão do pensador, da ilusão do elemento que se vê separado da vida. Isso é o fim para o eu, isso é o fim para o ego. É esse o espaço que se revela quando temos a presença da meditação. Algumas pessoas falam da meditação como algo que alguém pratica. Veja, alguém no exercício, alguém na prática. Isso requer tempo, isso requer exercício de alguém. A verdade da meditação é a ciência de que não há este alguém. A realidade da meditação é o espaço que se abre quando o tempo, a dualidade, o experimentador, o meditador, o pensamento termina. Estamos falando de um único movimento. A presença do pensamento constrói o experimentador, constrói o pensador, constrói o meditador, constrói a ideia de futuro, a imagem de Deus no amanhã, da felicidade no amanhã, tudo mais. É a presença do pensamento. Portanto, o que é essa ciência da autodescoberta? Que é a presença do autoconhecimento. É olhar para esse instante, sem o observador. É perceber este momento, neste escutar. Isso é aprender sobre nós mesmos. Tomando ciência do que o pensamento vem estabelecendo nesta mente, que é a mente egóica, nesta consciência, que é a consciência do eu. Então, isso se dissolve. Quando temos esta dissolução, nesse espaço estamos diante da arte da meditação. E se a meditação está presente, temos a revelação daquilo que aqui é a única realidade, que é a realidade deste momento. A realidade deste momento, exatamente como ela é, nos revela aquilo que está além do tempo, além do conhecido. Esse é o encontro com Deus. Portanto, você não entra em meditação. A meditação assume a realidade. Quando esse eu, esse mim, a ideia de alguém não está. Portanto, você não tem um encontro com Deus. A realidade de Deus se revela
sendo a verdade deste ser que aqui está presente, que não é o eu, a pessoa. O encontro com o autoconhecimento não é alguém tendo um conhecimento de si mesmo. É a ciência de que não existe o eu, não existe o ego. Temos a vida como ela acontece, momento a momento, e nela já está presente, não é algo que será alcançado no futuro, realizado amanhã, conquistado por alguém. Me refiro à verdade da felicidade, do amor, da liberdade, da compreensão de que aquilo que aqui está presente é a verdade divina. Portanto, o encontro com Deus é a constatação neste conhecer, nesta qualidade de conhecimento, que não é o conhecimento para alguém, é a constatação deste reconhecer. Esta é a presença da sabedoria, de uma vida em sabedoria, na prática. Não temos, portanto, uma separação entre a vida em sabedoria e esse viver na sabedoria prática, na sabedoria do momento, na sabedoria do instante, na revelação daquilo que aqui está presente. A compreensão de si mesmo é o despertar desta visão real da vida. É o que estamos trabalhando aqui com você, nos encontros online que nós temos nos finais de semana. São 2 dias, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online que nós temos nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o que é meditação? Olhos fechados, pernas cruzadas, respirar de certa forma, ouvir um mantra? Não. Meditação é a ciência da verdade desse não eu. Então, é o fim da separação, porque se essa imagem é vista e não tem alguém valorizando essa imagem, ela não se sustenta. O seu passado, que é o eu, perde relevância.